Oi, bom dia, gente. Eu sou Orlandino Martins dos Santos e estamos aqui para mais um bate-papo sobre teatro de bonecos referente ao estágio híbrido da Faculdade Uninter. Nós estamos aqui esperando Fátima Araújo, a bonequeira Fátima Araújo, que já chegou. Olá, minha querida. Tudo bom? Olá, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Como é que tá tudo por aí? Tudo bem, tudo bem. Taberaba uma hora frio, outra hora calor, uma hora frio, outra hora calor. E os bonecos? Estamos aqui, trabalhando com alguns, nessa pandemia agora começando a construir outros, arrumando Sim. outros. Estamos nessa produção em casa, né, primeiro, para depois ver o que é que a gente vai trabalhar. Eu aqui mesmo estou ajeitando muitos bonecos, se bem que agora eu estou com esse compromisso aí do estágio. Mas no tempo que eu tenho, eu também vou ajeitando os bonecos. Gente, nós estamos aqui com Maria de Fátima Araújo, bonequeira e estudante de letras. E ela já tem um caminho muito grande no teatro. Então, hoje, a gente vai sugar um pouco desta fonte, vai beber um pouco desta fonte de Fátima em relação ao teatro de bonecos. Tudo que a gente precisa saber de teatro de bonecos está aí, nessa cabecinha. Então, Tudo! Vou contar todos os segredos. ô Fátima, então diga aí para os nossos alunos e professores e orientadores. Comece a contar assim, a sua vida, como começou a sua vida de teatro de bonecos, de teatro. Fala aí um pouco para a gente. Bom, como você já falou, Fátima Araújo, não é? Então, eu começo nas artes, eu vou começar assim bem rápido e vou para o boneco. Eu Sim, começo nas artes com teatro convencional, não é isso? Fazendo teatro com grupo, teatro de grupo aqui no interior. Comecei no grupo com alguns amigos, e daí a gente foi trabalhando, porque no interior a gente não tem muito ajuda tão grande, tão bem estudada de teatro, então tudo na vontade, no desejo, lendo, estudando. Daí, raízes. Quando a gente começou, as meninas conheciam muita gente em Salvador, e aí a gente foi para Salvador para conhecer oficinas. Aí a gente trabalhou oficina, a gente trabalhava corpo, trabalhava voz, trabalhava expressão, figurino. Eu me identifiquei logo com figurino. Ia para a cena, mas gostava de costurar, então sempre o figurino era comigo. aí que eu conheci vocês, quando vocês vieram para Salvador, né? Mas começou no interior aí. E aí, quando a gente foi para ir para Salvador, a gente conheceu logo Mendes. Mendes estava em bem ação, estava bem atuante, era diretor, era mais jurado, aquela cara bem cerrada, assim, jogando a gente via medo. Quando ia começar, era aquele doce de pessoa, né? Aí tinha você, tinha Luiz Bandeira, Luiz Amado e tantos outros, que foi muita gente, pra gente não falar alguns e esquecer outros, né? Aí os olhos brilharam, né, com aquela novidade. Aí eu vim para Itaberaba. Chegando em Itaberaba, tinha um amigo meu também, chamado Antônio Júnior, que gostou também dos bonecos, ele fez a oficina de máscara. Aí chegou aqui, ele passou a oficina de máscara para mim e eu passei a de bonecos para ele. E a gente ficou nesse estudo. E aí começamos com um grupo de teatro de bonecos. Nesse grupo de teatro de bonecos, a gente já começou a confeccionar os bonecos e fazer umas historinhas. Coisa pequena, para grupinhos pequenos. A gente foi em algumas escolas que foi convidado. Eu trabalhei muito com teatro infantil, com bonecos mesmo, sabe? Na escola. E aí depois... Mas era meio paralelo isso, né? A gente tinha muitos grupos. Aí quando vai parte para a escola, falando de adultos mesmo na escola, aí fala dessa questão popular, não é isso? A gente está sempre no popular, no desenvolvimento, na valorização com os grupos populares. Na escola, a gente percebe que o teatro de bonecos, como qualquer outro, ele passa a ser instrumento, né? Porque ele passa
ferramenta. Já não é mais a questão só do prazer, ou só do repasse, ou só da valorização cultural. Então, no teatro com adultos e na escola, ele passa a ser o instrumento, a ferramenta. Ele é utilizado, o teatro é utilizado para falar para ensinar algo, não é? Para dizer né? Então, assim, quando chega na escola, a gente percebe mais essa formatação, que não é tanto a questão da criação e valorização artística, mas sim a questão didática. Né? Perfeito, Fátima, é isso aí mesmo. Quando chega na escola, porque na escola eles não vão aprender, ou não, vão aprender o teatro de bonecos, não é para ser um artista, nem todo mundo precisa ser artista, mas é a ferramenta para a gente ensinar perfeitamente o que você falou, esse resumo que você fez, é isso aí. Na escola, a gente leva os bonecos para trabalhar com instrumento, para ser ferramenta, não é? Exatamente. Porque quando a gente faz uma oficina, tem uma oficina de bonecos aqui, em qualquer outro lugar, numa sede, num galpão, numa praça, aí os meninos vão, às vezes eles até querem ser artistas. Mas na escola, eles não têm essa obrigação. Sim. Nem querem ser, porque pretendem ser outras coisas. Mas é o veículo que a gente tem para ensinar melhor, para a informação chegar melhor neles, não é? É assim, e não que a gente queira dizer que é uma coisa maniqueísta, bem ou mal. Não é? A escola não é essa especialização. Nós não estamos formando a criança para ser uma coisa só. São portais de escolha, não é? Ou bem ou mal, faz um desenho, são desenhos, é música, é teatro, é dança, tudo é passado. São caminhos, não é? Para a partir daí seguir o que vai se fazer. Deixa eu completar, não esqueça não, o que você está falando, que Roberval falou. Muito importante, a arte na escola é para socializar, humanizar. Isso mesmo, Roberval, né? E com adultos também, não é, Fátima? Como? Com adultos também, não só para criança, né? Sim, não, justamente, com adultos também. Eu trabalhei com adultos, com teatro. Eu trabalhei até mais numa escola agrícola, que na escola agrícola era com a pedagogia da pedagogia da alternância. Então lá eram 100 internatos. Os meninos ficavam 15 dias em casa e 15 dias na escola. Porque eles ficavam trabalhadores rurais, né? Tinha que ficar um tempo maior em casa e a pedagogia da alternância ela permite isso. E aí eu trabalhei primeiro com português, né, que era a minha área, e depois trabalhei não fiz mais, foi arte. Depois fui para arte e fiquei tipo na coordenação. E aí imagine, uma bonequeira na coordenação, né? Aí a gente trabalhava muito com bonecos, né? Os meninos, bonecos, circo, teatro, os meninos. Cláudio foi para lá, Cláudio trabalhou perna de pau, trabalhava cuspir-fogo, os meninos faziam malabares. E o teatro de bonecos. Nós temos vários que os meninos construímos bonecos com eles. E aí não era o teatro pelo teatro, né? Nós fazíamos espetáculos e o processo também de construção com eles para falar de plantação, para falar para socializar, como ele diz aqui, para humanizar. Porque além da formação de formal que tinha na escola, tinha questão religiosa, tinha uma vivência, 15 dias de acordar e dormir com os meninos. Então os bonecos eram instrumentos, ferramentas para trabalhar. E aí a gente conversa muito, eu estava com Denise a respeito dessa questão do boneco ele ser instrumento e ser processo. Quando ele é instrumento, nesse momento que a gente está falando, que ele é utilizado para... E processo é quando a gente tem a construção, não é? O processo de conhecimento, de onde veio os bonecos, da construção do boneco, do uso do boneco, o para que o boneco, esse tipo de processo. Acho que você podia
também para conversar sobre isso, que a gente tinha um papo grande a respeito disso. Do teatro de bonecos como ferramenta e como processo, bem legal, com adultos. Sim. Porque eu vejo assim, como um processo mesmo na escola. É um processo que muitas vezes na escola a gente ensina, assim, começar ensinando. Ensina o teatro de bonecos a confeccionar, a criar histórias, não é? E aí eles vão fazendo, vão ensaiando. Aí no final, sempre a gente faz uma apresentação, né? E essa apresentação é mais para os meninos, mas não é necessário. Pode ser até necessária essa apresentação, mas o importante de tudo não é esta apresentação, foi todo aquele processo dele conhecer o boneco, dele construir o boneco, dele construir história, dele vivenciar as coisas com os coleguinhas dele. Porque a gente sabe que o teatro de bonecos também é inclusão, né? Facilita bastante. Principalmente quando tem meninos que precisam estar... Tem meninos tímidos, meninos com outros problemas mais. E esse teatro de bonecos aproxima todos, ó. Que hoje a gente não pode na aglomeração, né? É por causa da pandemia. Mas eu sei que aproxima todos ficam numa verdadeira união. Essa tem também. Esse processo que a gente diz, né? Porque na construção do teatro do boneco, né? A gente, quando está num grupo de teatro, a gente vai construir para o espetáculo, não é isso? A gente busca a formação para o espetáculo, a construção para o espetáculo, o personagem para o espetáculo. Na escola, é um processo grande, porque a gente vai trabalhar com a cabeça, com a socialização, com as disciplinas, né? Porque a gente, quando vai trabalha matemática, trabalha português, trabalha história, vai juntando, né, essa questão das disciplinas. Aí, a formação da criança, do adulto também, né? Formar aquela pessoa para o mundo. Tem todo aquele... Então, o processo, né, é diferente do grupo de teatro de bonecos para o trabalho de bonecos na escola, que tem toda essa... bem grande, que a gente vai trabalhar com várias cabeças, com quem está formando, com quem está coordenando, porque não é só, a pessoa que está recebendo a formação e fazendo o boneco. Tem todo esse pessoal de trás que tem que estar sendo trabalhado também. Isso. É verdade. Eu diria que nesse processo todo, nesse processo vai ficar muito forte isso, mas assim, em todas essas coisas que a gente fez, o processo é o mais importante quando a gente está na escola. E para o adulto, quando a gente leva o boneco, porque todo mundo precisa de aprender alguma coisa. Você pode ter a maior formação do mundo, doutor, PhD, você não sabe tudo, você precisa saber alguma coisa. Ou você precisa ter o ponto de vista de tal pessoa, de tais pessoas. E aí a gente chega com o boneco, mesmo que você já saiba daquele assunto, a gente chega com o boneco mostrando outro ponto de vista. Não é importante? E você nunca chega aprendendo tudo, isso que você está falando, você nunca chega aprendendo tudo, você chega num qualquer tipo de grupo que você vai trabalhar, de adulto, você chega com aquilo tudo na cabeça, mas quando você está lá, você sempre aprende alguma coisa, sempre. Aliás, a gente aprende alguma coisa com qualquer pessoa, por mais leiga que elas sejam, ou não tenha experiência na vida. A gente aprende com a criança, não é? Claro que aprende. A gente aprende sempre. E essa coisa do teatro de bonecos para adulto é isso. Eu trabalhei muito com teatro. Eu falei ontem até com o Lene, que eu estava conversando com o Lene também numa outra live, sobre o teatro de bonecos que eu fazia no ferry boat. No ferry boat era para todas as pessoas, criança, jovem, adulto, idoso e mais idoso, e por aí vai. Até recém-nascido. Porque era para todo mundo que estava viajando. Sim. Era? E o que você recém-nascido, ou você grita demais para a criança se divertir, ou você fica calado, que é para a criança não se assustar. Até isso você aprende com o
É isso. E quando eu fazia teatro no Ferri, interessante, porque a gente também tem todas as idades, todos os conhecimentos, até tem pessoa que não conhece nada, tem pessoas que conhecem alguma coisa, tem gente que conhece muito. Teve uma senhora uma vez que veio me conversar e perguntou, vem cá, você faz esse teatro de bonecos para quê? Eu disse, olha, é nosso trabalho, porque lá a gente fazia o teatro de bonecos, rolava a sacolinha, virava de cabeça para baixo e dizia, vamos rolar a sacolinha. E aí passava por todos, né? Aí a gente ganhava um dinheiro com isso. Mas ela não estava fazendo dinheiro. É para quê? Quer dizer, o que, que as pessoas levam? Entendeu? Eu me assustei, eu digo, ai, essa criatura. E ela assistia sempre, porque era uma senhora que vendia lá no Ferri. Então ela assistia sempre. E ela me fez essa pergunta, para que você faz? Eu me assustei, porque eu digo, não é possível que a senhora viu já muitas vezes e não entende por quê. Porque o trabalho era também. Mas isso ela já sabia que era para trabalho. Mas aquela era que perguntava, o que era que as pessoas ganhavam com isso? Entendeu? Como que parava? Tem resposta. Aí tive que começar um discurso para ela, uma coisa bem, sabendo já que tinha que ser com mais calma para poder entender o que era isso, que ela não sabia. Mas é uma pergunta forte, não é? Uma pergunta super forte, não é? É, sim. Ele bate e você não tem as palavras, assim, no momento você não tem as palavras arrumadas para poder responder. Não é uma reflexão um negócio desse? Por que esse povo vem pra cá fazer essa zoada com esse boneco na mão? O que é que move essa pessoa? Foi isso, Fátima! Foi isso mesmo. Eu não entendi. Eu digo, meu Deus, será que tem... Aí eu percebi que tinha pessoas que não sabiam por quê, que não sabiam o valor da arte. Que não sabia. Na verdade, ela me perguntou para que é arte, né?